Olá, bem-vindo ao canal Agrosistema Brasil. Eu sou o Kiki Cárcamo e hoje eu vou falar um pouco da história das cooperativas. Mas antes vamos ver o que quer dizer cooperativa. Se você for no dicionário, verá que é um substantivo feminino que tem como significado uma sociedade de pessoas com forma e natureza jurídica próprias, de ordem civil, não sujeita à falência, constituída para prestar serviços aos associados. Os sociólogos afirmam se tratar de toda ação conjunta para atingir um objetivo comum, uma forma de cooperação. Cooperar faz parte do ser humano desde tempos remotos, quando passou a viver em sociedade. Cooperando, juntamos forças para alcançar propósitos maiores. Atualmente há mais de 6.800 cooperativas em nosso país. Desse total, mais de 3.500 são cooperativas agropecuárias, de transporte e de crédito. As outras dividem-se em cooperativas de trabalho, de saúde, educação, habitacionais, de produção, de infraestrutura, de consumo, de minerais e até de turismo e lazer. Mas vamos voltar no tempo e vamos ver a origem desse tipo de organização. O início na Europa. A organização cooperativa, como conhecemos hoje, teve origem em plena Revolução Industrial, época em que os trabalhadores se viam prejudicados pelo novo modelo econômico que substituiu o trabalho artesanal pela produção industrial, sem que houvesse ainda uma legislação sobre os direitos da classe trabalhadora, que se via explorada pelos capitães de indústria. A migração de milhares de pessoas vindas do interior para as cidades grandes gerou uma massa de mão de obra excedente que se viu frente à falta de moradia, acesso à educação, saúde, alimentação, baixos salários e alto índice de desemprego. Em 1844, sem conseguir comprar o básico para sobreviver nos mercadinhos da região, um grupo de 28 trabalhadores, sendo 27 homens e uma mulher, da cidade de Rochdale, Manchester, no interior da Inglaterra, eles se uniram para montar seu próprio armazém, no que viria a ser posteriormente os princípios do cooperativismo mundial. Liderados por Robert Owen, que é considerado o pai do cooperativismo, criaram a primeira forma de organização social, do trabalho e economia. Durante um ano, juntaram 28 libras para ser o fundo inicial necessário para a fundação de um armazém cooperativo chamado Sociedade Rochdale dos Pioneiros Equitativos, também conhecida como Probos Pioneiros. Seus objetivos eram abrir um armazém comunitário para a venda de provisões, roupas, etc. Comprar e construir casas destinadas aos membros que desejassem amparar-se mutuamente para melhorar sua condição doméstica e social. Iniciar a manufatura dos produtos que a cooperativa julgaria conveniente para o emprego dos que se encontravam sem trabalho ou daqueles que estavam sofrendo em mais reduções salariais. E para garantir mais segurança e bem-estar, a cooperativa ela compraria ou alugaria terra que fosse cultivada pelos membros desempregados. Organizar as forças de produção, distribuição, de educação e desenvolver a administração democrática e autogestionária do empreendimento. A sociedade Rochdale teve o mérito de demonstrar o valor do princípio de distribuir os lucros em proporção às compras, produção, não em proporção ao capital. Segundo sua diretoria, os cooperados estavam plenamente convencidos de que todos os que contribuíssem para criar a riqueza
deveriam participar da sua distribuição. Esse projeto foi o marco da origem do cooperativismo, com as mesmas características e os mesmos princípios até hoje seguidos: adesão livre, gestão democrática, juros módicos ao capital, retorno proporcional às operações, transações a dinheiro, neutralidade política e religiosa, desenvolvimento do ensino. As primeiras cooperativas de crédito. Cabe ao alemão Franz Hermann Schultz o crédito como criador da primeira cooperativa de crédito urbana no ano de 1852, na cidade de Delitzsch. Organizaram-se esse movimento os Volksbank, Banco do Povo, voltados para as necessidades dos proprietários de pequenas empresas, comerciantes e artesãos, com grande adesão da população urbana, chegando a 133 cooperativas já em 1895, com 18 mil membros na Pomerânia e também na Saxônia. E tais cooperativas seguiam um modelo que passou a ser denominado Schulze-Delitzsch, também na Alemanha, após terem experimentado situações de solidariedade e caridade. Friedrich Hayssen, ele constituiu em 1826 em Anhalt e Hendersdorf, na região da Renânia-Palatinado, as cooperativas de crédito rural, à época chamadas de Loan Societies, e que mais tarde assumiram o nome de Raiffeisenbank, um período inicial de baixa adesão, mas em 1900 já havia 2.008 cooperativas de crédito na região que seguiam esse modelo, totalizando 265 mil associados. Embora Schultz possa reivindicar procedência cronológica, Raiffeisen é muitas vezes visto como o mais importante na história do cooperativismo, pois as comunidades rurais alemãs eram muito mais carentes de assistência financeira do que o meio urbano. Na véspera da Primeira Guerra Mundial, havia na Alemanha 16.927 Raiffeisenbank, em comparação com os 980 Volksbank. O cooperativismo de crédito avançou rapidamente e logo ultrapassou as fronteiras da Alemanha, espalhando-se pela Itália, França, Holanda, Inglaterra e Áustria, tornando-a uma referência para o mundo no desenvolvimento do setor. Prova disso é que já em 1865 surgiu na Itália o modelo conhecido como Luzzati, por ter sido implantado por Luigi Luzzati, na cidade de Milão, caracterizado pela livre associação. No continente americano, a primeira cooperativa de crédito surgiu no Canadá, em 1900, na cidade de Lévis, estado de Quebec, colonizado por franceses, dando origem ao movimento Desjardins, fundado por Alphonse Desjardins, e que serviu de inspiração para as primeiras cooperativas fundadas nos Estados Unidos. Mas é na França que vemos a maior expressão do cooperativismo financeiro do mundo. As instituições financeiras cooperativas francesas movimentam hoje em dia 60% dos recursos financeiros do país. O francês Crédit Agricole, o maior banco cooperativo do mundo, figura na lista dos 50 maiores bancos mundiais, quando levado em conta o volume de ativos administrados. Agora, o caso mais emblemático do poder de transformação socioeconômico realizado por cooperativas é o caso do Grameen Bank de Bangladesh. Em 1976, o professor Yunus estudou economia nos Estados Unidos. Ele voltou a Bangladesh em 1972 como presidente do Departamento de Economia da Universidade de Chittagong e começou a fazer experiências com o fornecimento de pequenos empréstimos para os pobres sem as garantias e exigências tradicionais dos bancos comerciais. O projeto foi chamado de Grameen Bank
e mais tarde, em 1983, tornou-se um banco oficial para fornecer empréstimos aos pobres, principalmente mulheres na zona rural de Bangladesh. Hoje o Grameen Bank tem mais de 8,4 milhões de mutuários, sendo 97% mulheres, e essa desembolsa mais de 1,5 bilhões de dólares por ano. A ideia se espalhou por quase todos os países do mundo, incluindo países desenvolvidos e industrializados. Muhammad Yunus foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006 e é considerado em todo o mundo o pai do microcrédito e dos negócios sociais. E como surgiu no Brasil? Há quem considere a fundação das primeiras reduções jesuíticas no Brasil em 1610 o início da construção de um Estado cooperativo em bases integrais, o que eu discordo, pois com exceção de raras lideranças católicas como Frei Davi, da Educafo, que eu tive o prazer de conhecer, a Igreja Católica nunca foi exemplo de progresso socioeconômico. Século XIX e XX. As primeiras cooperativas brasileiras. A primeira instituição do que veio a ser o movimento cooperativo brasileiro de que se tem registro surgiu ainda em meados do século XIX. Foi em 1889 que surgiu a primeira cooperativa na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Era uma cooperativa de consumo. Foi somente no século XX, no Rio Grande do Sul, em 1902, que surgiu a primeira cooperativa de crédito no país. Em 1906 aparecem as primeiras cooperativas agropecuárias nacionais. A criação da OCB nos anos 1960, criada em 2 de dezembro de 1969 e registrada em cartório no ano seguinte. A OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, é um órgão da sociedade civil, sem fins lucrativos e com neutralidade política e religiosa. Tratava-se até então da única representante e defensora dos interesses do cooperativismo nacional, surgida já tardiamente, tendo em vista que o sistema cooperativo demorou a se difundir pelo amplo território nacional. Anos 70 e 80. Lei das Cooperativas e Constituição Federal. Foi em 1971 que surgiu a lei que regularizava a criação de cooperativas no país. Porém, essa legislação desagradou os cooperados, pois limitou a autonomia dos mesmos, interferindo na criação, funcionamento e fiscalização das instituições, o que só foi resolvido com a Constituição de 1988, que coibiu a interferência do Estado e deu às cooperativas o poder de autogestão. Nos anos 90, reconhecimento e sistemas. O movimento cooperativista brasileiro passou a ter maior reconhecimento internacional a partir de 1995, com a eleição de Roberto Rodrigues para a presidência da Associação Cooperativa Internacional. Em 1998 foi criado o SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, instituição do Sistema S, SEBRAE, SESC, SENAI, SENAI, com a missão de promover a cultura cooperativista e aperfeiçoar a gestão das cooperativas para o seu desenvolvimento. Crescimento e transformação do cooperativismo. A OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, é quem coordena o SECO, Conselho Especializado de Crédito da Organização das Cooperativas do Brasil, que é integrado por representantes dos sistemas cooperativos brasileiros, a exemplo do Sicob, Sicredi, Unic e outros tantos. A SECO é a entidade de representação responsável por defender os interesses das cooperativas de crédito perante os órgãos oficiais, como o Banco Central do Brasil, Presidência da República, Câmara dos Deputados e Senado. As OCEs, Organizações das Cooperativas Estaduais,
exercem as mesmas atividades da OCB, só que em nível estadual e distrital. No Brasil, as cerca de 800 cooperativas existentes administram ativos em torno de mais de 200 bilhões de reais, oriundos de 15 milhões de associados. Somadas, as cooperativas ocupam a sexta posição entre as maiores instituições financeiras do país. O cooperativismo no mundo está representado pela ACI, Aliança Cooperativista Internacional. A ACI é uma ONG fundada em 1895, que atua em mais de 100 países e é constituída atualmente por mais de 200 membros filiados. Em decorridos 178 anos desde a criação da primeira cooperativa, hoje existem cerca de 800 milhões de cooperados em todo o mundo, que representam 40% da população do planeta, unidos pelos mesmos valores e princípios básicos da ajuda mútua, o que representa um novo modelo de organização socioeconômico da sociedade, responsável pela inclusão social de boa parte das classes C e D, principalmente no campo. Olha, em breve estarei visitando cooperativas de boa parte do país, mostrando os diferentes segmentos que hoje integram o cooperativismo brasileiro. Eu sou o Kiki Cárcamo, este é o canal Agrosistema Brasil. Nos vemos no próximo programa. Até lá!